Se você se lembra das cutscenes do jogo de Crash, você deve ter percebido que o Dr. Neocortex possui uma imensa quantidade de equipamentos complexos. E esses equipamentos devem ser caros, e não é informado em nenhum jogo de Crash como foi que Cortex conseguiu dinheiro para todo esse maquinário. Neste vídeo, trago uma teoria sobre as possíveis formas que Cortex enriqueceu. No dia 15 de agosto de 1995, foi publicado um documento de design chamado Project Wombat. Este documento explica a história por trás dos primeiros personagens da franquia Crash, principalmente de Cortex. É informado que Cortex nasceu numa família de palhaços viajantes e que uma explosão no circo onde foram contratados deixou Cortex sem família quando ele tinha 4 anos. Também é informado que Cortex não concluiu o ensino médio, apesar de ter iniciado aos 6 anos, e ter uma inteligência acima da média. Uma explosão na estação de energia da escola, aparentemente causada por Cortex, como ato de vingança contra o bullying, destruiu até mesmo o interior da cidade, mas Cortex e seu amigo próximo, Nitrous Brio, sobreviveram por não estarem presentes no local. Apesar de haver detalhes sobre a infância dos dois, não é informado se eles arranjaram emprego depois da escola. O que se sabe é que ele já tinha dinheiro antes mesmo de se mudar para as Ilhas Wumpa, pois ele comprou aquelas terras. A questão é, como que Cortex conseguiu dinheiro para comprar o arquipélago? Podemos dizer que Cortex e até mesmo Brio provavelmente conseguiram dinheiro de forma ilegal. O documento informa que os dois conseguiram a atenção das autoridades internacionais após uma série de explosões e catástrofes que aconteceram por onde eles passaram, inclusive em Chernobyl. Uma dupla inteligente como essa com certeza descobriu um método para enriquecerem de um jeito que pudessem escapar. Também podemos dizer que os dois criaram contas de banco no exterior e que eles ainda têm acesso a essas contas depois da mudança. Portanto, a resposta para a pergunta do título é: contas no exterior. Contas que ainda não foram descobertas e que possivelmente ainda são sustentadas por uma rede de negócios ilícitos, ou por negócios lícitos, como por exemplo, os restaurantes de Ingodale, os postos de gasolina Engine e a rede de petróleo Nefarious Trop. É possível encontrar esses negócios na fase de moto de Crash 3, mas a teoria dos negócios lícitos possui uma contradição. Os eventos de Crash 1 começaram 5 anos depois do desastre de Chernobyl, como é informado no documento. O desastre de Chernobyl aconteceu em 1986 e a fase da moto se passa nos anos 50, como fica evidente no design das viaturas e dos letreiros, na jaqueta de couro de Crash e até mesmo no estilo da trilha sonora. Se essa linha do tempo dos anos 50 for considerada como a principal, então cria-se um paradoxo do tempo. Então vamos considerar essa timeline como algo alternativo, mas que serve de exemplo de como os capangas de Cortex podem criar negócios escondidos que sustentam contas secretas. Alguns podem dizer que aquela fase na verdade se passa no presente e que aquela rua é uma rua temática, como por exemplo a Rota 66. Eu discordo dessa hipótese, pois não creio que um país de primeiro mundo usaria viaturas policiais dos anos 50 nos anos 90. E este foi o vídeo sobre as possíveis fontes de renda de Neocortex. Muito obrigado por assistir até o final. Um abraço e até a próxima!